Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Entre Mulheres TV. Sou Heloísa Pedrosa e hoje nós vamos falar desse maravilhoso momento da cidade de Ribeirão Preto, que é o aniversário que aconteceu dia 19 de junho. E nesse programa, a nossa Isabela Pessotti, a secretária de Cultura e Turismo, vai fazer com a gente um passeio para comemorar essa data tão gostosa. Nós teremos entrevistas com Patrícia Cadamuro sobre beleza, a BW com dicas de marketing digital com Paulo Barbosa e Luciano Oliveira e também uma entrevista muito legal com a Alicia de Biasi. O programa está com dicas e você vai adorar. E agora, Isa Pessotti, conte-nos para nós sobre Ribeirão Preto. Oi, Elô, que prazer estar de novo aqui no Entre Mulheres, falando um pouquinho do aniversário da nossa cidade, Ribeirão Preto, que vai completar 165 anos no dia 19 de junho, e a gente vai fazer esse tour pela cidade, pelos espaços turísticos, os espaços culturais que moram no coração do Ribeirão Pretano. Vamos lá? Então agora a gente vai andar aqui pelo Quarteirão Paulista, que é um espaço muito querido da população de Ribeirão Preto, que tem esse conjunto de prédios, esses 3 prédios históricos. O coração aqui do quarteirão abriga o Teatro Pedro II, que é o 3º maior teatro de ópera do Brasil. O Pedro II é um teatro que sofreu uma reforma, uma grande restauração em 1996, porque passou por um incêndio, e ele data de 1930, foi construído na década de 30. A construção começou em 1928, e foi finalizada em 1930. Então ele é um teatro de ópera muito especial, com uma estética muito referente aos teatros europeus da época, e todo financiado pela Cervejaria Paulista, que originou aqui a construção desse teatro. E aqui ao lado nós temos o Centro Cultural Palace, que também é um equipamento cultural muito importante, turístico, que abriga esse café delicioso e é um espaço de muitas atividades culturais. Aqui acontecem exposições. No mesmo Quarteirão Paulista nós temos a choperia do Pinguim, né? Famosa e não desconhecida choperia da nossa cidade. Muita coisa acontecendo. Que também tem uma história e uma memória afetiva, um potencial turístico muito grande. E aqui a gente consegue olhar para a Praça 15, que é essa praça que dá início à história de Ribeirão Preto. É nela que está o marco zero da cidade, por onde nós vamos passar aqui. E os monumentos que ela abriga foram todos restaurados, estão aqui limpos, receberam manutenção e agora a gente devolveu também as plaquinhas identificatórias de cada monumento. Antes de sair aqui do Quarteirão Paulista, a gente tem também o edifício de Ederiksen, aqui à nossa direita, e do outro lado da praça a Biblioteca Sinhá Junqueira, que é tocada por uma fundação e que tem grande relevância na cultura, na parceria com a Secretaria de Cultura, contação de histórias, uma série de eventos aí, exposições fotográficas, coisas incríveis que acontecem também no espaço da biblioteca. Olha quanta coisa para se conhecer e para visitar no centro da cidade. E tem os mosaicos aqui, que foram doados pela ALARP, Academia de Letras e Artes, para a cidade de Ribeirão Preto, em 2005, através do Projeto Sur, e restaurados pela nossa querida Regina, que é restauradora dos mosaicos, que refez aí essa história e devolveu os mosaicos para a Praça Carlos Gomes, para que as pessoas possam conhecer, visitar e aprender a admirar essa arte também. A Praça Carlos Gomes é onde existia o Teatro Carlos Gomes, e esse teatro foi demolido em um determinado momento da história e foi construída essa praça, né? A gente agora não tem mais o Teatro Carlos Gomes. A gente passa pelo Palacete Camilo de Matos, que está sendo restaurado e em breve será reaberto para visitação. É um espaço privado, mas também é um espaço de memória, tombado pelo patrimônio, né? Assim como outros palacetes muito importantes da cidade de Ribeirão Preto. Tudo isso aqui nesse conjunto entre a Praça 15 e a Praça Carlos Gomes. E a gente vai agora conhecer o Museu de Artes de Ribeirão Preto, o MARP. Aqui no Museu de Artes de Ribeirão Preto está acontecendo o SARP, o Salão de Artes do MARP. O acervo é riquíssimo, existe um acervo próprio do MARP, bibliotecas, né, que o MARP abriga aqui dentro, salas de leitura,
E para além desse acervo de livros e acervo de artes plásticas, a gente tem também essas exposições rotativas que acontecem, esses salões de artes, que projetam Ribeirão Preto para o Brasil e para o mundo. Muita gente importante já expôs aqui e agora a gente pode contemplar essa exposição que está em cartaz e que o munícipe de Ribeirão Preto e o visitante da nossa cidade pode conhecer através de agendamento. Então a gente passa agora para a Praça Barão do Rio Branco, onde está aqui a erma do Barão do Rio Branco, já restaurada também. Esses monumentos todos não recebiam reparos há muitos anos. E aqui a gente tem a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no Palácio do Rio Branco, funcionando aqui. E ao lado do Palácio do Rio Branco, que também já tem um projeto de restauro encaminhado aí para refazer o Palácio do Rio Branco, a gente tem o MIS, o Museu da Imagem e do Som, que foi alocado dentro da Casa de Câmara e Cadeia. A Casa de Câmara e Cadeia é uma edificação muito antiga de Ribeirão Preto, anterior inclusive ao próprio Palácio do Rio Branco, e que agora ela recebeu um restauro integral para poder abrigar o acervo do MIS, o Museu da Imagem e do Som, que nós vamos conhecer. Um acervo muito rico, né? Esse acervo que pertence ao museu, e essa exposição que fala um pouquinho sobre a história do cinema, os projetores antigos, esse material todo que era usado para transmissão dos filmes em outra época, cartazes, e essa outra exposição também que dialoga com o acervo do MARP, né? Uma parceria entre MIS e MARP, esses museus vizinhos. O Museu da Imagem e do Som, ele ficou sem sede durante mais de 30 anos. Ele estava encaixotado, recebeu uma sede provisória na própria Secretaria da Cultura, depois voltou a ser encaixotado para que o acervo fosse preservado e não sofresse danificação. E agora ele tem a sede própria e um espaço, um laboratório para que esse acervo seja cuidado. Esse espaço educativo também, para receber escolares e tudo mais. E ele é um museu muito querido nosso, porque foi uma luta muito grande poder reabri-lo e ter aí essa programação intensa que o MIS tem. E por falar em Museu da Imagem e do Som, por falar de cinema e dessa coisa toda, a gente agora pode visitar o Cineclube Cauim, que é um espaço muito querido de Ribeirão Preto. É um cineclube resistente, um dos últimos cinemas de rua, né? A gente vê essa movimentação dos cinemas fechando, sendo transformados em instituições, em igrejas, enfim, ou bingos, né? E agora o Cineclube Cauim, que é resistente, que permanece aberto, que faz uma programação incrível e um trabalho de difusão cultural sem tamanhos. O Cineclube Cauim é espaço para muitos encontros culturais e muito importante para a história da nossa cidade. Tocado aí a duras penas, através de leis de incentivo, de projetos, pelo nosso querido Cachaça, o Edivaldo, toda a equipe que mantém aí o Cineclube Cauim funcionando e produzindo. Haja pandemia ou não haja pandemia, o Cineclube Cauim está firme aí, produzindo cultura em Ribeirão. E a gente tem aqui também um espaço de cultura, de memória, turístico, com potencial de trazer gente do Brasil todo para conhecer um pouco da nossa cultura, daquilo que é o nosso modo de ser e de viver, como a gente se alimenta, como a gente se veste, como a gente consome, que é o nosso Mercadão de Ribeirão Preto. O Mercadão está aqui representado por todo esse conjunto de boxes, de lojas, que oferecem o melhor do que a gente pode entregar para o turista de Ribeirão Preto, né? Muito da nossa história, muito da influência mineira na nossa cultura, muito da influência dos mercados da época da formação de Ribeirão Preto, né? Então a gente visitou aí o coração da cidade, o Marco Zero, o Coreto da Praça, ali onde nasceu, né? Onde a Fonte Luminosa, ela abrigava ali a matriz de Ribeirão Preto, a nossa primeira catedral, que também foi demolida, né? E ali tem a Fonte Luminosa. E agora nós estamos visitando o nosso mercado municipal, que edifica essa história de Ribeirão Preto construída ao redor dele, né? Então o Mercadão mora no coração da cidade e, como não, no coração do Ribeirão Pretano também, que frequenta, que visita, passeia por aqui e leva um pouquinho do que a gente tem de melhor aí dos produtos que compõem toda a diversidade do Mercadão. E esse foi o nosso passeio pelo centro de Ribeirão Preto, que é rico em muita cultura, em tradição, em histórias. E a gente não viu tudo, hein? Nós fizemos aí um tour pelos pontos principais, mas ainda tem muito para falar do centro, né? Você pode encontrar a Casa da Memória Italiana, você pode encontrar a nossa Catedral Metropolitana, tudo isso no centro da cidade. Praças lindíssimas, né? Praça Luiz de Camões, tantos outros espaços que o Ribeirão Pretano precisa ocupar e se sentir
pertencente a esses espaços, porque eles fazem parte da nossa história, fazem parte daquilo que nós somos e estão aí comemorando junto com todos nós os 165 anos da cidade de Ribeirão Preto. Para seguir aí os trabalhos da Secretaria da Cultura e do Turismo, fica aqui embaixo o nosso Instagram, que é onde a gente tem a produção cultural dos artistas locais, dos trabalhadores da cultura, tudo que está acontecendo nos teatros, a programação dos museus, tudo isso você encontra aqui no Instagram da Secretaria da Cultura e do Turismo. Tem o Facebook também, mas o Instagram é o espaço mais visitado, aí as lives acontecem por ali e a gente fica à disposição também na Secretaria de Cultura para atender todo mundo. Elô, eu queria agradecer por essa oportunidade de passear junto com você, de reconhecer esses espaços e passar por todos eles. E foi um tour super gostoso, acho que a gente precisa repetir esse passeio mais vezes e trazer as pessoas para que elas conheçam os nossos museus, as nossas bibliotecas, palacetes, espaços de memória, as nossas praças e ocupar. Isa, é muito bom tê-la conosco aqui no programa. Volte sempre. Muito obrigada, minha linda. E agora, dicas. Pois é, quando o assunto é beleza, eu não posso deixar de dar essa dica para você. E hoje quem está aqui comigo é Patrícia Cadamuro. Se a gente está pensando em gente que entende da área de beleza e principalmente sobre cabelo, é ela. Patrícia, mais de 10 anos, mais de uma década na área, trabalhando com produtos, com salões de beleza, diretamente com os dois lados, né? Tanto com aquele que compra, como com aquele que é o que faz o serviço da beleza. Quando a gente pensa nisso, como é que está o cenário nessa pandemia? Olha, ainda bem positivo. Tá? O setor de beleza dificilmente cai, a mulher brasileira ainda se dedica muito à beleza, então estamos ainda dentro de um patamar muito bacana. A pandemia trouxe novos hábitos, e aí é lógico que quando a gente pensa em novos hábitos, quem está em casa quer saber qual é a dica quando a gente tem essa mudança aí de clima, o que a gente tem que, no cenário brasileiro, são soluções para cabelo que você indicaria? Além dos hábitos, né, tem o estilo. O estilo mais urbano está em alta hoje, devido à ausência de participação em eventos. Então, hoje, para o cuidado do capilar, devido à nossa temperatura estar um pouquinho mais seca e frio, eu indico um ativo para vocês procurarem sempre nos seus produtos de beleza, o murumuru. É uma semente parecida com a castanha do Pará. Ela é encontrada numa planta, parecendo uma palmeira. E ela traz qual o benefício para o cabelo? A hidratação que a gente perde, né, nesse período, e traz também a proteção de cor para o fio. Então, para um cabelo mais colorido, um cabelo mais desidratado, esse é um ativo bem importante para as pessoas procurarem. Essa é uma relação que, quando você falou, me deu a entender que isso não é gringo, isso é brasileiro. Exatamente, é um produto fácil de achar. Né? Então, assim, no geral, você encontra para cosmética capilar e para a pele também. Olha aí a dica, vai acompanhando, chama a galera que gosta. E agora aquela pergunta que não pode faltar. A gente fala das tendências das cores, mudam as estações, mudam as cores dos cabelos. Para quem está em casa querendo ficar 100% antenado, qual é a cor, quais são os tons que estão aí realmente em alta? Em alta para o inverno, os tons mais escuros, castanho, médio e claro, vão ser tendências de cores para essa estação. Tá? Quem gosta de um estilo mais jovial, pode-se usar uma tendência chamada hoje de baby brown. O que é o baby brown? Uma mistura de mechas marrom com caramelo, né? Te dá essa leveza e te traz essa maquiagem para o rosto, né? Te dá uma luminosidade. Para as loiras, ainda vai permanecer as mechas contorno, que faz só o contorno do rosto, também para trazer luminosidade. E para quem gosta dos tons vermelhos, ainda vai se manter o alaranjado, para a gente se remeter assim, a Marina Rui Barbosa, né, que é uma boa figura para a gente lembrar, e também para o tom vermelho, o cereja, é uma cor assim, que remete tons mais frios. Essa é a tendência de cores para a estação. Bom, para você que queria fazer aí atualizações de beleza, trouxe ela, que certamente trouxe para você boas informações. Adicione Patrícia Cadamuro no Instagram, acompanhe sempre com dicas muito boas e principalmente para você que ama beleza, não deixe de seguir, porque aqui no Bate-Papo do Entre Mulheres tem dicas para você o tempo todo. Patrícia, muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Muito obrigada pela atenção. Prazer estar aqui com você novamente. É isso aí. Gostou? Essa é para você.
Hoje a minha cidade amanheceu mais iluminada. É aniversário de Ribeirão Preto, uma cidade onde eu nasci e me orgulho muito de estar. Parabéns, Ribeirão Preto! E o Entre Mulheres TV, cheio de dicas, quer falar com você um pouco mais sobre o assunto marketing digital. Sua empresa, você, um profissional liberal, consultor, de repente, será que você está usando as melhores estratégias? Então eu chamei a galera da BW para conversar hoje comigo. Quem está comigo aqui hoje? Paulo Barbosa, Luciano Oliveira, os feras da BW. Gente, a BW é uma empresa que a gente já vê aqui, jovem. Mas e aí, qual é a história? Qual é o começo de tudo, Paulo? Olha, há 4 anos a gente teve a oportunidade de começar com esse trabalho de marketing digital. A gente identificou a necessidade do médio empreendedor a ter o oferecimento do seu serviço para uma quantidade muito grande de pessoas, o que se possibilitava só pela TV, antigamente. Mas hoje em dia, com o poder da internet, a gente tem uma abrangência muito grande. Então, para poder anunciar em larga escala, em massa, a gente consegue metrificar e entregar os melhores resultados através da internet. Que, aliás, muda completamente o cenário das mídias, né? A gente passou a entender melhor o público que nos consome. A gente fala em redes sociais, mas a gente já sabe que existe uma big plataforma que é o Google. Luciano, o que você tem a dizer sobre a questão do Google hoje? Então, Luísa, o Google hoje é a maior plataforma de buscas do mundo e a gente sabe com as mudanças que tiveram da pandemia, a necessidade cada vez mais das empresas estarem inseridas no mundo digital, né? E o Google é uma boa forma de entrada para as empresas. E se o assunto, então, é a gente se relacionar com o marketing digital, a gente já sabe que tem dicas. Quando o assunto são redes sociais, para tudo, anota, porque é dica muito boa que o pessoal da BW trouxe para a gente. Paulo, qual é para você, quando chega aquele cliente de coração, assim, quando você já olha aquele troço, assim, dá aquela dica quente para nós. Qual é o beabá que não tem como escapar se a gente quiser fazer negócio bom com o marketing digital em vias de redes sociais? Muita gente, talvez pelo marketing tradicional, está acostumado a ver algo muito bonito, então gasta muito tempo investindo numa fanpage, num Instagram muito bonito, mas nem sempre o que é belo se traduz em venda, né? Não é aquilo que é bonito necessariamente que converte. Alguns posts institucionais, colocar alguma coisa para poder deixar o ambiente apresentável faz sentido, mas não gastar o máximo de tempo naquilo. Focar na lei de Pareto, né? Que do 20% do seu trabalho é o que traz 80% do seu resultado. Então a gente consegue metrificar isso e apresentar os melhores pontos para dedicar o máximo nesses 20%. Eu trabalho com marketing digital e o tempo todo a questão do marketing digital é você encontrar estratégias. E as estratégias, elas nascem de resultados. Se você não colocar para funcionar, não sabe como a coisa vai realmente te dar resultado de vendas. E aí, quando a gente não está querendo pensar em redes sociais clássicas, né? Eu sou um profissional, um consultor, um professor. Além daquilo que todo mundo está muito habituado, que são os lançamentos de cursos online, tem uma rede social que é boa demais, né? Fala pra gente, Luciano. O LinkedIn é uma ótima rede social, principalmente para empresas, e ela foi criada e voltada para isso. E pouca gente sabe que tem toda a parte de anúncio pago dentro do LinkedIn, o que pode trazer um resultado bem interessante para as empresas. Bom, então, BW está aqui. Paulo Barbosa, Luciano Oliveira, você quer saber mais? É só chamá-los, que é a solução certa para você, sua empresa, para o seu negócio, marketing digital. BW é a dica de hoje. Parabéns, Ribeirão Preto, essa cidade maravilhosa, que estou aqui há 20 anos e pretendo ficar muitos anos mais. Feliz aniversário! Bom dia, Elô, bom dia a todos. Eu estou aqui para convidar vocês a participarem do Cafeteria Week, um evento que vai acontecer do dia 21 ao dia 27 de junho, aqui em Ribeirão Preto, por 9 cafeterias afiliadas ao projeto Empreender da ACIP. As cafeterias estão lançando novos produtos muito gostosos, com valores acessíveis, de R$ 14,90 a R$ 24,90. Eu estou aqui no Dona Emília Café, com meu cappuccino shake de Nutella, com Baileys, e eu quero convidar vocês a visitarem, então, todas essas cafeterias. Para mais informações, vocês podem acessar o Instagram do Projeto Empreender, é o @empreender_acirp, e o nosso Instagram, @Dona Emília Café Bar. São muito bem-vindos, meus convidados. Um abraço.
E o Entre Mulheres, naquele bate-papo gostoso sobre empreendedorismo. Aqui o tempo todo, se eu posso, eu quero trazer para você dicas, aprendizados e convidadas para você saber mais desse dia a dia de ser uma mulher de sucesso. Hoje comigo estou com a Lícia de Biasi. Tudo bom, Lícia? Dona da Corre Cutia. Conte-me tudo, não esconda nada. Esse negócio de ser dona de loja, era uma coisa que era uma paixão sua ou de repente a paixão veio e você foi vivendo essa experiência e aí você resolveu que devia ser dona da loja? Como é que foi tudo isso? Elô, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, de dividir esse momento e contar um pouquinho da minha história. A loja, ela meio que foi me dada de presente, né? Eu falo do universo porque eu trabalhei no banco, eu era bancária, eu trabalhei por 13 anos. E no ano passado, em outubro, eu ganhei a loja de presente. A loja, ela foi iniciada pela minha sogra e pelo meu marido. A minha sogra era advogada, ela queria sair desse meio. E aí eles resolveram montar uma loja infantil, que era uma vontade que ela tinha. Uhum. E aí, desde que começou a pensar sobre a loja, eu sempre estava com eles, pensando em todas as possibilidades, pensando nos representantes, até no lacinho, tudo eu que comecei a ir atrás. E aí eu fui me envolvendo de uma certa forma na loja, que eu comecei a me desligar um pouquinho do banco. Uhum. Tudo se tornou um pouco pesado para eu estar fazendo. Mas e eu acredito, né, que tudo que a gente deseja, o universo ele entende, né? Sim. E quando foi em outubro, eu vim a ser desligada do banco. Olha. E aí eu acabei assumindo a loja a partir de novembro. Certo. Então, para mim ainda está sendo tudo muito novo, está sendo uma descoberta maravilhosa. Cada dia é um aprendizado. Uhum. E está sendo muito gostoso. É um universo que eu não sei, a hora que você vai trazendo a sua história da bancária, que vai trabalhar com a loja, eu acho que uma das coisas que talvez você tenha me chamado muita atenção é esse universo da criatividade, né? De repente você estava num universo mais quadradinho, né? Sim. O banco, de repente, criou com você, né, uma coisa mais objetiva. E aí você vai para dentro de uma história onde tudo tá ali, né? Tá para você pensar, tá para você idealizar, como você falou, o lacinho, a busca do representante. E que deve ser um universo mágico, não é? Como é que é isso aí? Eu fico imaginando. Como é que se dá esse negócio? A gente começa a querer especular para conhecer um pouco mais, Lícia. A loja, ela é um universo que muitas pessoas têm aí sonhos, né? Para de repente montar alguma coisa. E aí você fala para mim da história da sua loja, exatamente me contando que você, de repente, né? Estava ali ajudando. Mas quando ela foi montada, ela já foi montada como uma loja espaço físico ou já vinha de alguma experiência de vendas anterior? Como é que foi? Não, quando ela foi pensada, idealizada, ela foi planejada com bastante antecedência e já foi planejada sim com espaço físico, porque ela é um local bem localizado, que até meu marido já tinha o ponto. Sim. E assim, como ela foi planejada com antecedência, a minha sogra já tinha essa vontade, então eles fizeram primeiro o ponto físico dela e depois nós vamos pensar em quais roupas colocarem, pensar, só que assim, quando foi iniciada, foi tudo meio que no susto, foi assim, eu e meu marido que, vamos pôr isso, vamos pôr aquilo, na hora de fazer as compras, né, foi tudo meio que vai mais pela vontade, né? Isso. E as oportunidades, porque as pessoas procuram, né? A partir do que você monta um comércio, começa a surgir pessoas querendo vender para vocês, né? Sim. Mas no começo, Elô, foi bem difícil encontrar representante, porque ninguém assim acredita, né? Por você já ter um espaço físico, você já querer fazer a primeira compra. E assim, deu um pouquinho de trabalho, mas assim, em bem pouco tempo, porque eu falo assim, tem uma frase comigo que onde há vontade, há chance de dar certo, que né? Bacana. Então, desde novembro, a gente só tem crescido no mercado. Olha que bacana. Onde muitas lojas estão fechando aqui em Ribeirão Preto, a Corre Cutia, ela está contratando, né? Eu tô com 2 funcionárias. E assim... Conta pra gente um pouco, o que você acredita que você está conseguindo mexer nisso aí que está dando a diferença? Entra um pouco a criatividade, né? Que a criatividade, ela não tem limites, né? A gente está fazendo bastante ações com relação à loja. Olha que legal. Assim, tudo voltado a esse universo infantil. Todas as compras que a gente realiza na loja,
eu sempre falo que eu compro pensando que os meus filhos vão usar. Sim. Então é assim... Aí você tem uma empatia com o público, né? Você vai pelas questões suas, necessidades, né? Exato. É aquele carinho, o atendimento, eu priorizo muito a forma de atendimento. A gente tem um cheirinho super delicioso na loja. E assim, eu pensei em todos os detalhes, para poder agradar tanto a mamãe quanto a criança. A criança tem um espaço Kids maravilhoso para poder receber eles. Infelizmente a gente está nesse... Sim, agora tem que ter essa restrição, nesse momento, né? Mas a gente está tomando todas as medidas de segurança para estar recebendo. A gente tem cliente que liga com antecedência para poder agendar horário, para poder atender. Então, assim, está sendo tudo muito bem encaminhado, né? E eu tenho uma pessoa que está me auxiliando hoje, depois daquele atropelo, né? Do começo, sobre as compras, sobre as ações. Então, assim, está sendo muito... Porque é necessário ter estratégias, né, Lícia? A gente às vezes fala da ideia do empreendedorismo e tem muita aquela coisa, nossa, é uma paixão, nossa, é muito legal. Mas a hora que a gente começa a pensar que para empreender você tem que empresariar seu negócio, não é verdade? Porque você tem que se tornar alguém que crie condições para sustentar, né, a empresa, para ter o capital de giro. Como você falou, está contratando, está buscando fazer o atendimento às necessidades. Nessa época é muito importante falar sobre estratégias de marketing. Você acredita que o marketing digital, as redes sociais têm colaborado bastante para ajudar as empresas do formato da sua a estarem aí firmes e fortes? Eu acredito que sim, Elô. E a gente lá na loja, a gente dá muito valor realmente ao marketing digital. Digital influencer também está me ajudando muito. O meu Instagram também está na mão de uma pessoa que está me ajudando demais. Então, eu acredito sim que dá um retorno muito positivo. Tem que fazer o investimento, né, Lícia? Não tem jeito. Eu percebo que às vezes também é uma coisa que a gente vai acompanhando. Você falou que você trabalha até com setores profissionalizados. Isso é uma bênção, né? Porque você tem tempo para fazer o que tem que fazer, né? Olhar para a loja, pensar nas compras, nas estratégias que você busca. E aí você tem um time que vai operacionalizando e trazendo a expertise deles para você. Isso é tudo de bom. Senão, como é que você faz para dar conta? Essa coisa dessa mania que muita gente... Eu falo mania porque tem gente que a gente sabe que poderia investir e aí fica com essa mania de ser um empresário polvo, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu vejo que você conseguiu construir aí a terceirização, a equipe. Isso é tudo de bom, não é? Realmente, assim, como eu te falei, como a loja ela foi muito bem planejada, né? Muito bem pensada, a gente já começou até com o sistema, a gente tinha etiquetinha. Então, assim, aí eu busquei muito depois o pós, né? O atendimento, a satisfação do cliente. A gente pensa até, eu falo, viu, Elô, até naquela etiquetinha que tem na roupa da criança para não machucar. Total, isso né? É importantíssimo. Isso é carinho. Tecido. Então, assim, tudo voltado mesmo a esse universo infantil, porque é um universo muito gostoso no qual eu me apaixonei pela loja e assim, foi realmente um presente que eu ganhei, né, no meio a tantas coisas que está acontecendo, para poder fazer a diferença aí nesse mundo de empreender, né? Coisa muito boa. Lícia, uma honra você aqui comigo, poder fazer esse bate-papo, contar um pouco, né, da sua história, trazer aí, para quem não conhecia ainda, né, conhecer a Corre Cotia. Te agradecer pela sua presença, né, convidar todos que estão acompanhando a conhecer o seu espaço. Muito obrigada por você aqui comigo no Entre Mulheres, Lícia. E o Entre Mulheres vai trazendo para você, como sempre, esse bate-papo sobre empreendedorismo. Fique comigo que você vai estar acompanhando dicas. É isso aí. O programa Entre Mulheres TV está nas redes sociais. Siga-nos. Se você quiser saber mais também do meu trabalho, eu, Heloísa Pedrosa, tenho um Instagram com dicas também muito bacana e você é convidado, você é convidada a ser seguidor. E o Entre Mulheres vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até mais!